Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso Fé em Busca de Entendimento, que é uma iniciativa que a gente propôs para sanar as principais questões que todo mundo tem sobre o estudo teológico. As pessoas não sabem por onde começar, o que estudar, como estudar e nem para que estudar. E nós, então, pensamos em algumas aulas para responder justamente essas questões. A primeira aula foi sobre quem deve estudar teologia, e a gente percebeu que todos têm um imperativo teológico. Ou seja, todos são convidados a refletir sobre quem é Deus, porque nós, em última instância, sempre somos seres que estão em relação com o divino. E na aula de hoje nós vamos nos perguntar o que, propriamente dito, nós estudamos. Nós estudamos Deus, o objeto da teologia é a própria divindade. Como que Deus, que não está limitado ao espaço, ao tempo, à experiência humana, pode ser um objeto de estudo? Essas coisas vão ficar mais claras hoje no nosso curso e eu espero que isso te ajude, contribua para a sua edificação e principalmente para o seu serviço fiel a Deus. Então a questão que nós vamos responder hoje no nosso curso é o que devemos estudar. A aula 2 tem como propósito responder a questão sobre o que. E em uma palavra, já antecipando o que vai ser o conteúdo dessa aula, em uma palavra nós colocamos o termo doutrina. Doutrina é a palavra que sistematiza o que um teólogo faz, com o que um teólogo se ocupa. É a palavra doutrina. Agora, bem, o que significa isso? Nós vamos explorar. E para isso eu queria convidar para a nossa conversa um dos teólogos contemporâneos mais profícuos que tem contribuído de maneira singular para o enriquecimento da teologia ocidental, que é o Kevin Vanhoozer, que é um teólogo norte-americano com estudos na Inglaterra e uma produção vasta, tem escrito bastante, principalmente sobre a noção de teodrama, ou seja, observar e entender a ação de Deus na história a partir de uma analogia ou de uma imagem da dramaturgia. Então ele ficou muito famoso com o seu livro Drama da Doutrina e a partir disso ele escreveu uma série de outros livros, como esse que nós vamos ler um trecho aqui, que é Encenando o Drama da Doutrina, em que o Vanhoozer apresenta essa imagem do teodrama, da ação de Deus, e nós, como um espetáculo público, essa noção não é ele foi ele que inventou, isso está presente bem nas Escrituras, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, mas também Calvino falava do teatro de Deus, outros teólogos como Urs von Balthasar usaram a terminologia do teodrama, e o Vanhoozer então popularizou isso dentro da igreja evangélica norte-americana, mas também brasileira. E ele fala um pouco sobre doutrina, o estado em que se encontra hoje quando nós falamos a palavra doutrina. Sejamos sinceros, quando eu mesmo falei para vocês que o que um teólogo se ocupa, o que uma teóloga vai se ocupar é com doutrina, talvez algumas pessoas tenham reagido assim, ixi, doutrina? Veja o que ele diz a respeito desse assunto. A primeira coisa a fazer quando a cortina sobe é nos dar conta do palco e do cenário. Então veja aí a metáfora da dramaturgia. Onde estamos? Que cena estamos representando? Como devem os discípulos andar pelo palco? O que devem dizer e fazer? Essas perguntas se revestiram de urgência na igreja atual em uma época e em um lugar onde a doutrina cristã está ofuscada. Então veja que o Vanhoozer começa mostrando nessa sua imagem da dramaturgia que quando os atores veem a cortina subir e eles então estão no cenário, estão em cima do palco, na frente da sua audiência, a primeira coisa que eles precisam entender é onde eles estão, qual que é o cenário, qual é o contexto em que nós estamos. E o contexto em que nós estamos numa igreja em que teologia, doutrina são coisas cada vez mais ofuscadas, cada vez com menos valor. Não teria muita necessidade um mini curso como esse, online, disponibilizado gratuitamente para incentivar as pessoas a estudar teologia, se todo mundo soubesse da importância da doutrina para a igreja, da teologia para a edificação pessoal. Sejamos sinceros, nós raramente pensamos em estudo teológico e doutrinário como alguma coisa leve, prazerosa. Geralmente
mesmo aqueles que gostam, dizem respeito a um trabalho árduo, muitos livros pesados, sites, conteúdos, palestras, e isso faz com que o estado em que nós nos encontramos, o palco onde nós vamos representar as cenas do reino de Deus, seja marcado por um ambiente em que a doutrina é desvalorizada. E é a partir disso que o Van Hooser começa a estabelecer. Ele continua o raciocínio dele dizendo o seguinte: atualmente, a doutrina não tem recebido muita publicidade positiva. Na verdade, tudo o que se diz a seu respeito é quase sempre negativo. Não é espiritual, é irrelevante, causa divisões, tédio. O que alguém pode dizer em resposta a essas acusações, exceto declarar-se como culpado? O que quero dizer, em outras palavras, é que, embora a doutrina possa ser árida, enfadonha e paralisante para a vida e o amor, não é preciso que seja assim. Então veja que o Van Hooser utiliza termos que nós mesmos várias vezes já ouvimos em nossas igrejas, ou mesmo nós repetimos isso, quando a gente fala que doutrina e teologia não é uma coisa espiritual. Não sei se você já ouviu isso, mas eu cresci em alguns ambientes evangélicos que falavam: cuidado, meu irmão, porque a letra mata e é o espírito que vivifica. Numa interpretação totalmente errada do texto bíblico, em que não diz respeito à letra em sentido de estudos humanos e acadêmicos que vai matar a sua fé, ou que ela é irrelevante, ela não é a teoria, deixa as pessoas longe da prática, longe do dia a dia da igreja. E é claro que nós conhecemos vários casos em que a doutrina e a teologia se tornaram realmente elementos de aridez, de ser algo enfadonho para a igreja, paralisante para a vida cristã. Mas ainda que isso aconteça, o Van Hooser está dizendo, não é necessário que seja assim. Ele quer mostrar como que a doutrina não é tediosa, não causa divisões, não é alguma coisa que distingue ou difere muito da vida espiritual, dessa piedade que a gente entende que é espiritual, mas é algo muito importante para mim e para a sua vida. Não só para pastores e líderes, mas para todo discípulo de Cristo. E ele vai terminar essa argumentação dizendo o seguinte: olha, a doutrina ela é inevitável. Vocês lembram o que nós falamos na aula passada, quando Karl Barth falou que a teologia é inevitável? Todos estão, de certa forma, obrigados a responder perguntas teológicas, bem, a doutrina também. Todos nós fomos doutrinados. Apesar de que hoje essa palavra é forte, ela tem cunhos políticos muito inflamados no debate público, ela, na verdade, é uma certeza do nosso dia a dia. Todos nós fomos doutrinados. Isso significa que todos absorvemos algum sistema de crenças e valores. Assim como nossos gestos e sotaques revelam que fomos criados no Centro-Oeste, veja esse que vos fala, né, com bastante sotaque aqui de Goiás, ou no Sul, ou em algum outro lugar, muito daquilo que cremos revela como, quando e onde fomos criados. De certa forma, nós fomos doutrinados. Nós absorvemos sistemas de crenças e valores que dizem quem nós somos e apontam para onde nós viemos. Alguém disse que a TV educa o tempo todo, mas o que ela está ensinando? Então a questão não é se nós fomos doutrinados ou não, se nós recebemos ou não e absorvemos sistemas de crenças e valores. A questão é o que estão nos ensinando, porque que estão nos ensinando estão. Essa é a grande inevitabilidade da doutrina, ou seja, existe da mesma forma um imperativo teológico para nos relacionarmos com Deus, estarmos diante dele, mas também existe um imperativo doutrinário. Nós precisamos responder sobre o sistema de crença que nós temos. O mesmo se pode dizer da cultura em geral. A doutrinação ocorre todo momento, em casa, na escola, no local de trabalho, às vezes até na igreja. Até mesmo em igrejas que dizem que não gostam de doutrina. Bem, isso é uma doutrina. Até igrejas que dizem que não gostam de teologia. Isso é uma teologia. Pode ser uma teologia negativa, pode ser uma doutrina negativa, mas não deixam de ser formulações de crenças. Então ele termina dizendo só, não se sabe se ela é de fato cristã. Então esse é o desafio. O primeiro ponto que eu mostro para você sobre o que nós estudamos, um teólogo está majoritariamente ocupado com doutrina, com o conjunto de saberes que dá a direção da vida dos cristãos diante de Deus. A teologia se ocupa com isso. Antigamente a teologia sistemática era chamada de teologia dogmática, ou dogmas cristãos, ou a teologia doutrinária. Algumas igrejas ainda fazem essa divisão sobre os cultos evangelísticos e os cultos doutrinários, onde se tem classes específicas e cultos de ensino.
Evidentemente, fica claro aqui que o que um teólogo e uma teóloga se ocupam é sempre com doutrina. Então a gente pode encerrar essa primeira parte do raciocínio do Van Hooser com a seguinte conclusão. As doutrinas não são informações que podem ser armazenadas, empilhadas e reproduzidas, ou seja, meramente algo que alimenta os nossos cérebros. Elas são indicações e direções que o coração humano segue. Lembra do que falamos na primeira aula, que Deus está sempre em relação conosco, pode ser o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, uma relação verdadeira, uma aliança que Ele tem no nosso coração, mas podem ser que ídolos ocupem o lugar que só Deus pode ocupar. Mas o nosso coração sempre assume uma direção. E a direção é essa doutrina. São essas crenças e os valores constituintes que apontam para a direção, que indicam para onde nós estamos indo. Então, sendo assim, a doutrina tem muito valor para o discipulado cristão. E sendo ela o quê da teologia, aquilo que um teólogo ocupa, aquilo que um teólogo produz, aquilo que um teólogo aprende, nós precisamos saber da sua importância. Dito isso, a gente pode caminhar para um outro teólogo importantíssimo na contemporaneidade, que é o Alister McGrath. Ele, no seu livro A Ciência de Deus, que é uma obra brilhante de 2004, que na verdade é uma síntese de 3 obras maiores dele, ele que escreveu uma das teologias sistemáticas mais brilhantes que nós temos contemporaneamente, e ficou um trabalho muito técnico, muito acadêmico, então ele se deu o trabalho de fazer uma maneira mais popular de apresentar a sua doutrina para as pessoas. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre esse ofício do teólogo que ele escreve para a igreja também, que ele acaba falando para outras pessoas, para outros públicos e não só para outros teólogos. E o Ciência de Deus é um livro, apesar de muito rico, muito simples de nós entendermos o que é a teologia e o que é essa teologia doutrinária que valoriza e formula doutrinas cristãs com rigor e com relevância. Essa ciência de Deus que seria a teologia. Olha o que o Alister diz. A teologia é concebida como uma disciplina intelectualmente robusta, oferecendo aos cristãos uma visão privilegiada a partir da qual eles podem explorar e interagir com o mundo ao seu redor, compreendendo aquilo que observam e oferecendo pontos de contato para diálogos e interações importantes. Veja o que ele diz. Ele fala, olha, a teologia ela é uma disciplina intelectual robusta. Ela não é uma bobagemzinha que crentes intelectualmente fracos se ocupam. Não. A teologia, ela academicamente, cientificamente, tem uma importância muito grande. O Alister está escrevendo isso dentro de Oxford, uma das maiores universidades do mundo, onde ele diariamente convive com cientistas, alunos, estudantes, pesquisadores brilhantes de todas as áreas, e ele conquistou essa função de teólogo público ali na Inglaterra, aonde ele faz com que a doutrina cristã seja ouvida no mesmo patamar de outros saberes científicos. E ele vai dizer, olha, ela é uma disciplina robusta, que tem a capacidade de fazer com que o cristão interaja com outros saberes. Quando ela é bem formulada, quando nós não vivemos num ambiente anti-intelectual, que diz que não precisamos de doutrina, que podemos viver essa vida espiritual muito distante da realidade, ele diz, olha, o contrário disso é o desejado por Deus. Quando a gente consegue organizar as nossas crenças, reconhecer quais são os sistemas de crenças e valores que nós temos, os deuses que estão lutando pela lealdade do nosso coração, nós acabamos diante de uma teologia que ela é intelectualmente robusta para a gente poder dialogar com cientistas políticos, com a cultura, com a televisão e entender como estão tentando nos doutrinar e como um discípulo de Cristo propriamente dito pode trabalhar nas suas crenças, observar a sua adoração, ver se o seu culto prestado a Deus o agrada ou não. Essa é a função da teologia. E o Alister continua elucidando um ponto que talvez tenha chamado a sua atenção, que é o fato dele falar sobre uma teologia científica ou uma ciência de Deus. Olha o que ele diz. A palavra ciência pode ser mal interpretada. No contexto da língua inglesa, ela passou a significar especialmente ciência natural. Isso também aconteceu na língua portuguesa. Todas as vezes que a gente fala de ciências, mesmo na escola, no ensino fundamental, ciências dizem respeito a biologia, química, física, são as ciências naturais. Isso também ocorre quando se diz science em inglês, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Só que em outros idiomas, contudo, a palavra possui um sentido mais amplo. E é esse sentido mais amplo que nós vamos usar aqui quando nos referimos à teologia científica ou uma ciência de Deus.
Por exemplo, o termo alemão Wissenschaften possui a conotação mais ampla de disciplina ou área de estudo. Os alemães, os holandeses também, eles falam de disciplina como uma área de estudo, um campo de estudo. Então eles falam das Geistwissenschaften, que são as ciências do espírito, que nós chamamos de ciências humanas, e ele fala das Naturwissenschaften, que são as ciências da natureza, que aí seria biologia, química e física. Mas vejam que todas são Wissenschaften, são ciências, áreas de estudo, disciplinas acadêmicas. Então, a questão fundamental de uma teologia científica é que ela designa um estilo de teologia que surge da uma interação com as ciências naturais. É um tipo de fazer teológico, é uma forma de apresentar a teologia na esfera pública, no dia a dia para as pessoas, mostrando que ela é uma disciplina com rigor, com métodos de estudo, e quando nós perguntamos o que ela estuda, nós estamos falando sobre doutrina, formulações muito bem feitas, com caráter acadêmico, que podem ser compartilhadas com as pessoas, e que isso tem valor tanto para quem faz teologia, como para quem escuta um teólogo falando, ou uma teóloga, quando fazem relações entre as ciências humanas e as ciências naturais, com a teologia. Então, o projeto do Alistair McGrath, que nós gostamos bastante, é um projeto de fazer com que a teologia assuma o seu lugar público, de ser uma disciplina que fala de Deus corretamente, coerentemente e com bastante relevância para a esfera pública. E nós precisamos muito disso no Brasil, quando a igreja, muitas vezes pela sua falta de testemunho, ou por perseguição, por pura perseguição, tem sido colocada à margem do discurso público, à margem do discurso acadêmico, quando, na verdade, nós tínhamos muito que contribuir para a vida intelectual do nosso país. Ele então continua dizendo, olha, a teologia científica deve ser vista como um sistema integrado, o qual une uma série de ideias importantes de forma funcional, com algumas delas sendo aplicadas teologicamente pela primeira vez. A importância cumulativa delas é maior do que qualquer contribuição de cunho individual. O que o Alistair está falando aqui? Uma teologia com caráter científico, acadêmico, uma área de estudo teológica rigorosa, ela deve ser compreendida como um sistema. Mais do que verdades de cunho individual, alguma coisa que a gente sabe sobre Deus, alguma coisa que a gente sabe sobre Jesus, alguma coisa que a gente sabe sobre o ser humano, e lembrar de um ou outro versículo aqui, querer amarrá-los, não é assim que se faz teologia. O que se estuda teologia é a doutrina, e as doutrinas são sistematizações produzidas pelas mentes teológicas que nós temos, que são os homens e as mulheres da igreja, os discípulos de Cristo, que fazem com que o nosso discurso a respeito de Deus, a forma como nós falamos sobre Deus, seja alguma coisa qualificada, um sistema coerente, bem feito, em que ele não só tenha coerência interna entre as doutrinas, a leitura que se faz da Bíblia, não existe contradição entre elas, mas que também tenha coerência externa, que seja um saber que nos permita viver e proceder na realidade de uma maneira mais proveitosa. Esse é o caráter da doutrina, essa é a importância dela e é o que a teologia estuda, e isso precisa ficar muito claro para nós. A teologia, portanto, ela é a ciência que habilita os indivíduos a buscar, encontrar e demonstrar a sabedoria divina na interação com cada nível da realidade. A teologia, então, ela é a forma como nós construímos as doutrinas, como nós as buscamos nas escrituras, como nós encontramos, arranjamos ela num sistema coerente e podemos, então, demonstrar para as pessoas o modo divino de viver a sabedoria de Deus para todas as áreas da vida. E aí, então, por isso, os teólogos podem conversar com cientistas, com políticos, com o pessoal do marketing, da arte, da cultura, porque nós temos um sistema coerente interno e externamente, que fala sobre Deus de uma maneira muito apropriada. Esse é o que da teologia, é como a teologia se apresenta. E com isso surgem algumas características dela que precisam ser elucidadas antes da gente terminar. Para isso eu vou usar um filósofo holandês que eu gosto bastante, que é o Herman Doivert. Ele que foi um intelectual holandês muito profícuo na sua época,
com uma obra frutífera de desenvolvimento filosófico, jurídico e científico para todas as áreas. Ele que era um jurista, mas escreveu uma obra sobre filosofia cristã muito rica e até hoje continua influenciando muitas pessoas. Eu, particularmente, fui bastante influenciado pela sua obra. Ele, nesse livro, que é uma boa porta de entrada para o seu pensamento, no crepúsculo do pensamento ocidental, ele mostra para nós quais são as implicações de se fazer teologia. Essa doutrina, essa teoria científica, essa área de estudo que os homens e as mulheres da igreja produzem para falar a respeito de Deus, tem algumas características que são próprias que precisam ficar claras. Veja o que ele diz. Todo pensamento teórico-teológico, como o pensamento filosófico, movem-se nos limites da ordem temporal de nossa experiência, com sua diversidade de aspectos modais. Nessa ordem temporal, a unidade central e radical do sentido da criação se apresenta como se fosse refratada em uma rica diversidade de modalidades, assim como a luz do sol é refratada por um prisma em uma rica diversidade de cores. O Dorbert já escreve um pouco mais complicado, ele é mais técnico, mas não tem nada de obscuro aqui não. Veja o que ele diz. Ele está querendo dizer que todo o nosso pensamento teórico, todas as teorias que nós construímos, todas as ciências, naquele sentido que o Althusser apresentou, das Wissenschaften, elas são produzidas teoricamente. Então, elas são produzidas dentro da nossa experiência temporal, nos limites da nossa vida na temporalidade. Nós não construímos nenhum tipo de ciência atemporal, eterna, porque seria um absurdo um ser humano construir algo assim. E nessa realidade, ela se apresenta para nós de modos diversos. A realidade, os elementos da criação de Deus chegam até nós de diversos modos. Por isso que ele fala de várias modalidades. É semelhante, por exemplo, à luz branca que refrata num prisma e mostra-se uma variedade de cores. Já viram isso? É assim também quando a realidade chega até nós. Ela chega como essa luz branca. Mas ela depois, pela teoria, pela nossa capacidade de analisar, de quebrar as coisas com o entendimento que Deus nos deu, nós conseguimos analisá-la de modos distintos. Eu posso olhar para a realidade e analisá-la de um modo matemático, eu posso analisá-la de um modo químico, de um modo físico, de um modo biológico e assim por diante. E eu também posso analisá-la de um modo teológico, que é o último aspecto nas modalidades que o Doiverd apresenta. É o mais alto, é o mais complexo, que pressupõe uma série de outras coisas. E é aqui que a teologia surge. É aqui que o afazer teológico se produz. Ele continua dizendo, o objeto do pensamento teológico dogmático pode ser encontrado apenas na ordem temporal da experiência. São só seres humanos que produzem isso. Estabelecemos também que ele não pode ser outro senão a palavra revelação divina. Como essa se apresenta no aspecto modal da fé. Ela se torna, sim, um problema teológico na atitude teórica do pensamento ao ser posicionada contra a função lógica do pensamento teológico. O que ele está dizendo aqui? Que nós produzimos teologia sempre nos limites da nossa experiência temporal. E a palavra de Deus vem a nós, o que o Dorbert chama de palavra-revelação, que é a revelação bíblica. Ela chega até nós quando nós ouvimos numa pregação, ouvimos num compartilhar de um pequeno grupo, ou mesmo nós, quando estamos lendo a Bíblia, a palavra de Deus chega até nós como uma unidade perfeita. É a palavra de Deus que fala ao nosso coração, regenera o nosso coração pelo poder do Espírito, nos converte. Só que quando a gente vai fazer teologia, a gente precisa pegar as nossas capacidades lógicas, né, isso que ele chama de função lógica do pensamento humano, e contrapor com a palavra de Deus, com a Bíblia. Por quê? Porque a gente vai começar a analisar a Bíblia e vamos começar então a fazer teologia. É por isso que a gente consegue, então, dividir os textos nos textos históricos, poéticos, proféticos, o Pentateuco, as epístolas, os evangelhos. Tudo isso já é atividade teológica, já é a nossa capacidade lógica de distinguir as coisas e começar a organizar a doutrina. A gente sabe que em textos narrativos, Deus vai narrando fatos, mas em textos mais doutrinários é que nós tiramos as doutrinas estabelecidas para a igreja. E esse tipo de distinção é a nossa capacidade, a nossa atitude teórica de pensamento sendo posicionada na função lógica contra a palavra de Deus.
Contra, não no sentido de que nós estamos contra a palavra de Deus, mas no confronto, na observação, na análise da palavra de Deus. E aí, então, nós vamos construindo as nossas teologias. Uma teologia boa, nós vamos ver isso daqui 2 aulas, é uma teologia que é feita com mais rigor e fidelidade à palavra de Deus. E quanto mais os nossos conceitos, as nossas lógicas, as nossas argumentações doutrinárias estão próximas à palavra de Deus, mais fiel ela é. E quanto mais distante nós estamos da palavra de Deus, piores são as teologias. E nesse momento, então, o Dorvard nos dá um aviso importantíssimo, sabendo que a nossa teologia sempre é produzida por seres humanos, nos limites da temporalidade e de acordo com as nossas capacidades lógicas. Veja o que ele fala. A teologia dogmática é uma ciência muito perigosa. E sua elevação a um mediador necessário entre a palavra de Deus e o crente constitui-se uma idolatria e demonstra uma incompreensão fundamental em relação à sua posição e caráter real. Se a nossa salvação é dependente da teologia dogmática e da exegese, estamos perdidos, pois ambas são um trabalho humano, suscetíveis a todo tipo de erros, discordâncias e opiniões, heresias. Olha esse aviso que o Dorvard dá, olha essa forma como o Dorvard nos lembra de um perigo da teologia, sabendo que a teologia é uma ciência construída por seres humanos, no limite da nossa experiência temporal, ela é uma ciência muito perigosa, porque algumas pessoas podem transformá-la num mediador entre Deus e os seres humanos, quando na verdade ela não pode ser. O nosso único mediador, quem nos salva e de quem a nossa salvação é dependente, é tão somente da obra de Cristo aplicada na nossa vida. Se nós dependemos da nossa teologia, boa ou ruim, para sermos salvos, nós estamos perdidos, porque a teologia é feita por homens. Tem erros, tem problemas. Eu gosto muito do Van Hooser, do Alistair e do Dorvard, mas eu sei onde eles erraram. E eu sei também que eu estou suscetível a erros. Então, o que está em jogo aqui é entendermos que a teologia é produzida por homens. A doutrina é muito importante para nós, mas nós nunca devemos pensar que um cristão que, por exemplo, não estudou teologia, ou aquele irmão que simplesmente consegue ler a Bíblia na língua em que ele cresceu, em língua portuguesa, nunca teve acesso a uma exegese dos textos originais em grego e hebraico, ele está mais ou menos próximo de Deus. Não. A mediação entre nós e Deus não é feita pela teologia. A teologia enriquece a nossa vida, a teologia melhora a nossa relação com Deus, ela nos faz amadurecer, nós crescemos, mas ela nunca vai ser o critério distintivo de saber quem é ou não é um discípulo de Jesus, ou quem está ou não salvo. Isso é um perigo muito grande que os teólogos devem tomar cuidado para não recair. E então nós podemos terminar dizendo que a teologia, quando se mantém como um esforço intelectual de formar os artigos da fé a partir da reflexão e da interação dos indivíduos com a realidade, ela tem todas as condições de ser a arte e a ciência de viver bem para Deus. Olha que bonito isso, eu tirei do Van Hooser também. E eu queria terminar batendo nisso. Nós podemos ganhar muito com a teologia. Todos devem estudar teologia. Quem estuda teologia, nós vimos que são todos os discípulos de Cristo. O que nós estudamos e o que nós produzimos com a teologia são as doutrinas. Mesmo elas estando hoje em descrédito na nossa sociedade, elas são muito importantes para nos fazerem discípulos melhores. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande. A teologia é uma ciência, uma área de estudo, com rigor, com relevância, com coerência, mas ela ainda é uma produção humana. Existem teologias que são melhores do que outras, porque são mais bíblicas, mais próximas da revelação de Deus, da palavra divina. Mas ainda assim são sempre construções humanas. Então nós devemos tomar cuidado para que ela nunca se torne um elemento mediador da nossa relação com a realidade, com os seres humanos e principalmente com Deus. A palavra de Deus, o próprio Cristo é o nosso mediador, é quem nos orienta a lidar na realidade, a lidar com as pessoas, a se relacionar com Deus. E a teologia que nós vamos construir, o sistema de crenças e valores em torno dessas relações, é muito importante. É por isso que é importante estudarmos teologia. Mas ela sempre será uma disciplina perigosa.